Olá! Hoje a gente vai explorar a fundo o universo da lubrificação industrial. Temos aqui um guia bem completo como base, né? A ideia é ir além do básico, entender por que isso é tão crítico e como as coisas estão evoluindo. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. Muita gente ainda pensa que lubrificar é só jogar um óleo ali, né? Mas não. É uma ciência de verdade. Essencial para a saúde e eficiência de qualquer indústria. Garante a vida longa do equipamento, sabe? Evita muita dor de cabeça. Exato. E o material que a gente viu começa justamente pelo básico, mas que não dá para esquecer: reduzir atrito, desgaste e calor. Parece simples, né? Mas se a gente negligencia, aí vem as paradas inesperadas, custos altíssimos de reparo. E afeta tudo, né? Motores elétricos, redutores, bombas, compressores também. Sistemas hidráulicos, a lista é grande. E como que a lubrificação se encaixa na manutenção? Preventiva, preditiva? Olha, ela é fundamental em todas. Na preventiva, você troca o óleo no prazo. Na preditiva, você analisa o óleo, monitora, para ver se precisa intervir antes. E até na corretiva, porque muitas falhas vêm, na verdade, de uma lubrificação ruim lá atrás. Interessante. E você mencionou que vai além do atrito. Sim, muito além. Reduzir atrito é o básico, mas ela também ajuda a resfriar as peças, sabe? Protege contra a corrosão, aquela ferrugem chapa, e tem mais. Ela limpa. Carrega as partículas de sujeira para longe e ainda ajuda a vedar, para não entrar mais sujeira ou água. É multifuncional mesmo. Um verdadeiro canivete suíço, como você disse. E sobre os tipos de lubrificação em si? Tem diferença na forma como ela acontece? Tem sim. Basicamente, depende de como as superfícies se movem. Tem a lubrificação por contato, mais simples. Aí tem a por filme, que cria uma camada separando as peças. E a hidrodinâmica, que é para alta performance, altas velocidades, onde o próprio movimento cria uma pressão que sustenta o filme de óleo. A escolha depende da carga, velocidade, temperatura. Falando em óleo, quais os tipos principais de lubrificantes que a gente encontra por aí? Bom, a gente tem os óleos, né? Os minerais são os mais comuns, mais baratos. Aí vem os sintéticos, que aguentam mais o tranco, temperatura alta, duram mais. E os semissintéticos, que ficam ali no meio termo. E as graxas? As graxas também. São óleos com espessante para ficarem mais grudadas no lugar. A de lítio é super comum, resistente à água. Tem a de cálcio também. E as complexas, tipo de alumínio, para aguentar mais temperatura e carga pesada. E eu vi algo sobre lubrificantes sólidos. Grafite, Moss 2. É isso? Para que ele serve? Ah, esses são para situações extremas mesmo. Pensa em temperaturas tipo acima de 500 graus Celsius, ou vácuo, ou ambientes muito sujos, onde um óleo normal viraria uma lixa. Aí esses sólidos, como grafite, funcionam sem precisar de líquido. Fornos, espaço, coisas assim. Fascinante. E tem uma área que precisa de cuidado redobrado, né? A indústria alimentícia, a farmacêutica, os lubrificantes atóxicos. Fundamental. Imagina o risco de um lubrificante comum contaminar um alimento ou remédio. Não pode. Por isso existem esses lubrificantes especiais, atóxicos. Eles têm que ser seguros para um possível contato incidental com o produto. E tem regras para isso, né? Sim, tem certificações importantes, como o da NSF. H1 é para contato incidental seguro. H2, onde não há risco de contato. H3 são mais protetivos. Geralmente são feitos com óleos minerais brancos, super refinados ou sintéticos específicos. São inodoros, insípidos, às vezes até biodegradáveis. Segurança total. Certo. Com tanta opção, como o pessoal escolhe o lubrificante certo na prática? O que pesa mais? Olha, a viscosidade. Essa é a propriedade número um. É ela que garante a formação daquele filme protetor entre as peças. É crucial. Depois, claro, a temperatura de operação. Vai trabalhar no frio, no calor extremo, a carga que a peça aguenta, a velocidade. E o ambiente também conta muito. Tem água, poeira, algum produto químico agressivo. Tudo isso influencia. Normas como a ISO 3448 ajudam a padronizar pela viscosidade. Entendi. Viscosidade é a chave. E depois de escolher como aplicar?
Manual ou tem jeito automático? Tem os dois jeitos. Manual é simples, baixo custo inicial. Mas depende muito da pessoa, né? Pode errar na quantidade, esquecer o prazo. Já os sistemas automáticos são mais precisos. Tem os centralizados para máquinas grandes, que uma bomba alimenta vários pontos. E tem os de ponto único, bem específicos. E até por aerossol ou névoa, para alcançar lugares difíceis, tipo correntes. E a manutenção não para aí, né? Tem que cuidar do próprio lubrificante. Exatamente. Não basta só colocar. Tem que inspecionar, ver o nível, a cor do óleo. Mudou de cor, tá leitoso, com água, tem sujeira. O ideal mesmo é fazer análise em laboratório de vez em quando. Ver se a viscosidade ainda está boa, se não tem contaminação e quando chega a hora, trocar. Drenar o velho direitinho, descartar certo, limpar se precisar e colocar o novo, na quantidade exata. Falando em trocar, existem cálculos para definir quando e quanto relubrificar? Existem sim. Tem umas fórmulas que usam um tipo de rolamento, rotação, temperatura, dão uma base. T igual a CF, Q igual a VK, essas coisas. Mas, sinceramente, o melhor mesmo é seguir a recomendação do fabricante do equipamento e olhar o histórico daquela máquina. E hoje em dia, o top mesmo é monitorar a condição, vibração, temperatura. Eles dizem a hora certa com muito mais precisão que qualquer fórmula genérica. E quando a coisa falha? Quais são os sinais de alerta de que a lubrificação não está legal? Os clássicos. A máquina começa a fazer mais barulho, a vibrar diferente, a temperatura sobe, fica quente demais e o pior, o desgaste acelera muito. As peças se acabam antes da hora. Contaminação por água ou poeira também é um problemão. Estraga o lubrificante. Para não deixar chegar nesse ponto, entram as ferramentas preditivas, tipo análise de vibração, termografia. Como elas ajudam nisso? Ajudam demais. A análise de vibração pega problema em rolamento, por exemplo, causado por falta ou excesso de graxa, bem no comecinho, antes de qualquer barulho. E a termografia mostra onde está esquentando demais por causa do atrito. Se está quente ali, pode ser problema de lubrificação. Juntas elas dão um raio-x da saúde da máquina. E além dessas tecnologias todas, as boas práticas de sempre continuam valendo, imagino. Totalmente. Guardar o lubrificante do jeito certo faz uma diferença enorme. Local limpo, seco, sem sol direto, sem calor. Embalagem fechada, identificada. Parece básico, mas evita contaminação antes mesmo de usar. E treinar bem a equipe que faz a lubrificação, claro. Não adianta ter o melhor produto se a aplicação for errada. E olhando para o futuro, o que está vindo aí de novo? Sensores, IoT, inteligência artificial. Chegou na lubrificação também. Chegou e está mudando tudo. Já tem sensor que mede a viscosidade e a contaminação do óleo ali, na máquina, em tempo real. Isso conectado na internet, IoT, manda alerta para o celular do gestor e a inteligência artificial entra analisando esses dados todos, prevendo quando vai dar problema e otimizando quando e quanto lubrificar. Uau! A gestão fica muito mais inteligente, mais proativa. Você não espera quebrar. Isso melhora muito aqueles indicadores, sabe? O MTBF, tempo médio entre falhas, que a gente quer que aumente, e o MTTR, tempo médio para reparar, que a gente quer que diminua. Então, para resumir essa nossa conversa, a lubrificação deixou de ser vista só como uma tarefa operacional, né? É estratégica. Exatamente. Uma lubrificação bem feita, bem gerenciada, é um pilar para a confiabilidade da fábrica, para a produtividade e, no fim das contas, para reduzir custo. É investimento com retorno garantido. Fica então a reflexão final. Com toda essa tecnologia entrando na área, com análise de dados, IoT, como será que vai mudar o perfil do profissional de manutenção nos próximos anos? Será que teremos mais analistas de dados de lubrificação do que gente aplicando graxa manualmente? É algo para a gente observar, né?